Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafá Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, cirurgiã plástica Catriene Martinelli. Uma boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais uma edição do Papo de Mulher para trazer informação para você. 1 em cada 5 jovens de 6 a 18 anos apresenta desordem alimentar. Se não for tratado, o quadro pode levar a distúrbios como bulimia, anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar. Em meninas, a proporção é ainda maior, chegando a quase 1/3, 30%, em comparação aos meninos de mesma idade. Adultos também não escapam da doença. E é para falar sobre transtornos alimentares que convidamos hoje aqui no Papo de Mulher a médica Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer estar aqui também. Bem, Thaís, o que são os transtornos alimentares? Bom, transtornos alimentares, a gente engloba alguns tipos de doenças, né? A gente pode ter bulimia, anorexia, transtorno compulsivo alimentar, hiperfagia, mas no geral a gente tem ali uma perturbação do hábito alimentar, seja por consumo ou excessivo ou reduzido, seja pela absorção ou por atos purgatórios que a gente chama, pessoas que fazem uso de laxante para não ganhar peso, pessoas que vomitam, todos esses se englobam dentro desse grupo de transtornos alimentares. A obesidade é um transtorno alimentar? A obesidade ela é considerada, na verdade, uma doença multifatorial. Nessa doença, ela pode ocorrer desencadeada ali por um transtorno compulsivo alimentar, mas a gente também tem vários fatores que podem estar associados. É evidente que a gente tem ali uma alteração entre a quantidade de alimentos que a gente tem, ou seja, a ingesta calórica, para a quantidade de calorias que o nosso organismo necessita, por isso que a gente começa a fazer esse acúmulo de gordura. Mas entre esses outros fatores que a gente pode ter associado para o desenvolvimento de obesidade, a gente tem o estilo de vida, então a alimentação, que propriamente já citei que interfere, sedentarismo, se a pessoa faz atividade física ou não para promover esse gasto energético, se faz consumo de bebida alcoólica, porque a gente sabe que o álcool em si ele é bem calórico para o organismo, principalmente a cerveja, se faz uso de algum tipo de medicação, se tem uma genética favorável ao ganho de peso, tudo isso interfere para a obesidade, por isso que ela é mais considerada como multifatorial do que propriamente uma doença específica. E o que é o transtorno alimentar noturno? Tem isso também? Tem. Por incrível que pareça, tem. Parece até assim, que a gente brinca que as pessoas têm um hábito de comer excessivamente à noite, mas não, foi caracterizado como um transtorno, também conhecido como síndrome do comedor noturno, que é um nome mais diferenciado. Então, basicamente, no nosso dia, pela questão nutricional, é orientado que a gente tenha o hábito de 4 a 5 refeições por dia, dividindo as calorias dentre essas refeições. O paciente que sofre desse transtorno, ele vai ter uma anorexia pela manhã, ou seja, ele vai ter uma alimentação bem empobrecida, vai comer pouco, às vezes nem se alimentar. Exatamente, se mantém em jejum por longo prazo. E aí, pela noite, ele vai fazer uma ingesta ali de alimentos que vão compor entre 50% a 60% da necessidade calórica do dia. Vai comer compulsoriamente. Compulsivamente, vai ser uma compulsão assim, bem episódica, porque acontece só em um período do dia. E muitos, eles vão ter o hábito de ter insônia pensando em comer ou de despertar à noite para se alimentar. E aí no outro dia volta essa questão de não se alimentar adequadamente, até para compensar. Culpado, vamos dizer Exatamente. Assim. Falei ali no início do programa sobre meninas, adolescentes que sofrem mais de transtornos alimentares, mas os adultos não escapam. Qual o público aí mais atingido no consultório? Então, a gente tem aí uma prevalência do sexo feminino.
As mulheres, elas têm uma propensão entre 9 vezes a mais do que os homens. Cobrança, né? Tem uma propensão 9 vezes a mais que os homens de ter ou bulimia ou anorexia, e o transtorno compulsivo alimentar 2 vezes a mais do que os homens. E de fato, a principal faixa que a gente tem cometida por esses transtornos, principalmente anorexia e bulimia, são os adolescentes. Questão de convivência, padrão corporal, tudo que é a expectativa que elas geram em torno do corpo, e aí fazem esses atos compensatórios para se manter no que elas esperam, no que elas acreditam que é o desejável, né? E é mais comum do que a gente pensa? Bem mais comum. Pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem cerca de 70 milhões de pessoas no mundo acometidas por algum tipo de transtorno alimentar, dentre esse grande espectro que eu falei, né? Das doenças citadas, o que é a anorexia? Então, a anorexia é quando uma pessoa ela tem uma deturpação da própria imagem corporal, então ela sempre vai se enxergar acima do peso que ela deseja. Embora a imagem no espelho, a gente veja a pessoa, a gente fale, olha, você está com um padrão corporal bom, seu IMC está adequado, seu peso está bom, a pessoa sempre se enxerga acima do peso, e a imagem que ela vê no espelho é uma imagem contraditória ao que a gente vê na realidade. Então essa pessoa, para evitar ganhar peso, ela deixa de se alimentar. Então ela não tem uma alimentação, frequentemente a pessoa que tem anorexia, ela tem um emagrecimento bem evidente, então é aquela pessoa que o corpo quase que mostra os ossos, né? E ela pode ter alguns atos ali, uso de laxantes, diuréticos, para tentar associar esse emagrecimento. Você falou da questão do espelho, nem é da sua área talvez, mas tem essa coisa de psicologia também. É verdade que ao olharmos no espelho nos vemos 5 vezes mais bonitos do que somos? Olha, eu não saberia te responder. Lembrei disso agora, né? Porque são vários comentários. Mas deve ter alguma coisa associada assim, porque a imagem no espelho da gente a gente gosta, né? Mas nada que faça a gente, né, se sentir totalmente diferente assim. Sim, né, claro. Com certeza. E a bulimia? Então, a bulimia, diferente da anorexia, a pessoa ela vai ter uma alimentação, então às vezes ou ela pode se alimentar adequadamente, uma refeição de família ela come a quantidade ideal, ou às vezes comer acima dessa quantidade ideal, mas ela vai ter um mecanismo compensatório posteriormente, que é aí predominantemente o vômito, né? Induz o vômito. Induz o vômito para colocar esses alimentos para fora. Então, o paciente que tem anorexia, ele é bem emagrecido. O que tem a bulimia costuma ter um peso adequado. Adequado. Porque ele faz essa compensação à bulimia. Isso. Já a anorexia coloca todo o alimento que ele ingeriu, às vezes ele come nem muito. Se alimenta. O anorexia nem se alimenta ainda. Só para sentir o gosto mesmo. Exatamente. E como uma pessoa com transtorno alimentar se vê? É dessa forma, né? A imagem que ela tem dela própria é uma imagem alterada. Ela vai sempre acreditar que ela não está no padrão corporal, porque o padrão corporal que a gente estipulou, baseado pela mídia, são aquelas modelos com um corpo bem emagrecido, os traços bem esqueléticas, evidentes. Né? Isso. E não é o padrão corporal da mulher brasileira, principalmente, né? A mulher brasileira é uma mulher mais robusta. Não falo assim questão de peso, é uma mulher que tem mais corpo. E isso já atrapalha. Tem moças que não se aceitam da maneira que são e são mulheres lindíssimas. Não teria o porquê, mas assim, essa é a nossa visão. A visão que elas têm é completamente diferente, né? E quais as causas desses transtornos? Somente a pressão estética? Acho que não, né? Não, tem essa questão do que a sociedade espera, mas a baixa autoestima que essa pessoa tem, às vezes a dinâmica familiar, os pais que ficam cobrando ali, olha, você não pode ganhar peso, às vezes... O marido também, né? O marido também. Às vezes é praticante, por exemplo, de um balé que tem que ter um padrão corporal específico para participar ali e as moças começam a desenvolver algum transtorno alimentar. Tem muita coisa envolvida por trás. Essa questão da sociedade mesmo, quando encontra uma pessoa e fala, nossa, você engordou, né? Ou tá magra demais. Isso não faz bem, né, pra pessoa. Com certeza no dia todo ela vai ficar pensando e às vezes até depois disso, né? Sim, eu conheço pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em ganhar peso. E aí, o que para outra pessoa seria maravilhoso, nossa, você está tão magra, porque a outra pessoa deseja estar magra, para aquela pessoa não, aquilo é quase um insulto e é suficiente para acabar com a autoestima, levar a sintomas mais depressivos, né?
E a gente, dentro desses transtornos também, a gente tem um transtorno compulsivo alimentar, que aí, ao contrário da anorexia e da bulimia, a pessoa ela vai comer compulsivamente, ela vai ter aquela sensação de culpa depois, mas vai continuar comendo. Vai continuar comendo. Amanhã eu começo uma dieta, e nunca começa essa dieta. Então aí no transtorno compulsivo alimentar a pessoa começa a desenvolver obesidade, um sobrepeso, né? Então assim, a gente vai dos extremos, entre a pessoa muito emagrecida e a pessoa que está descontroladamente ganhando peso. Por causa da compulsão. Por causa da compulsão. E quais os sintomas, principalmente para os pais que estão ouvindo, sobre adolescentes, né? Que sintomas a pessoa dá, ou a pessoa mesmo que esteja ouvindo o nosso programa, quais os sintomas, então, para ver que nesse quadro de alimentação não está legal e é devido a sintomas psicológicos? Ótimo. Então, assim, normalmente um quadro de anorexia, bulimia, ele pode estar associado com um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Então, a gente começa a observar uma mudança de comportamento, até porque quando a gente não está comendo bem, a gente está com fome, a gente fica com mau humor. Então, assim, você observa que a pessoa está com um comportamento mais reativo, mais agressivo. Principalmente quem faz bulimia, a gente começa a observar que tem lesão nos dedos, os dedos que utiliza para fazer o vômito, né, por causa da acidez gástrica. O emagrecimento, que vai estar muito prevalente. A pessoa que deixa de, vamos sair para ir numa pizzaria, não quero ir. Poxa, mas pizza você gostava tanto? Não está se alimentando. Então tem que começar a observar o padrão de comportamento da pessoa. São esses os sintomas. E o que esse tipo de transtorno causa física e na pessoa? E também mentalmente, né? Então, toda vez que a gente tem ali algum tipo de transtorno alimentar, a pessoa, tirando essa parte do compulsivo que se alimenta muito, mas tanto na bulimia quanto na anorexia, a gente vai ter ali uma redução da absorção de nutrientes, ou porque a pessoa não está se alimentando ou está colocando para fora. Então, a gente vai ter uma redução de pressão sanguínea, a pessoa tem uma redução da alteração cardíaca também, pode ter uma alteração do ritmo do coração, devido ali à redução de alguns íons que são importantes, principalmente potássio. A gente pode ter na anorexia o sumiço da menstruação, então a menina não menstrua mais. Magra demais. Né? Magra demais. A gente pode ter uma fragilidade óssea, porque não está absorvendo cálcio, então qualquer coisinha é suficiente para fazer uma fratura. Mesmo que jovem, né? Mesmo que jovem. Quase como se fosse uma osteoporose na adolescência. No caso da bulimia, acredito que vai afetar também o esôfago e o estômago, né? Vai. Pode ter úlceras gástricas, pode até parar assim, no hospital com um quadro de hemorragia digestiva gástrica alta ou baixa, mas que já seria até uma urgência, né? Tem pacientes que tem que acabar até na UTI por causa de hemorragia digestiva. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que podem dar uma consequência muito grandes, né? Inclusive levar até a morte, né? Levar até a morte. A desnutrição excessiva, né? A gente fala em inanição, a pessoa pode realmente evoluir com óbito. E a gente tem pessoas no mundo, a mídia às vezes divulga aí, que morreram tentando lutar contra a anorexia, tentando lutar contra a bulimia. No geral, são os familiares que procuram ajuda para aquele paciente ou o próprio paciente procura atendimento médico? Quando a gente fala de compulsão alimentar, costuma ser o paciente que vem procurar. Fala assim, eu tô comendo muito e eu acho que tem a ver com ansiedade, e algumas vezes tem realmente de fato a ver, outras vezes porque ali no caso ela não consegue perder peso, né? Exatamente, é por isso que ela busca procura. Ajuda. Agora, na anorexia e na bulimia, geralmente é o familiar que traz, porque a pessoa não acha magro e tal. Não aceita que, assim, sabe que tem um problema, mas quanto aquilo tá mantendo o peso adequado, tá ok, né? Aí não procure, são os familiares. E quando pode levar à morte, nesse caso da inanição, pela falta de nutrientes, demora para levar a um óbito, por exemplo? Ou pode ser rápido? Geralmente quem luta com a anorexia, quem luta, assim, eu tenho anorexia, eu estou tentando lutar contra isso. Costuma demorar uns 3 a 5 anos para poder levar à morte, mas quem não está nessa fase de reconhecer que a anorexia é um problema, a evolução pode ser rápida, sim. E como é o tratamento, então, para as pessoas que sofrem de compulsão alimentar, anorexia, bulimia? Então, o tratamento envolve aí a terapia comportamental, então um acompanhamento psicológico que é essencial nesses casos. Um acompanhamento nutricional, então o nutricionista orientar a alimentação, olha, de que forma você pode se alimentar nesse dia que você não vai ganhar peso, ou no caso de anorexia, a gente tem que insistir com tais alimentos para melhorar a sua ingesta calórica, proteica, dos nutrientes que estão te faltando.
alguns casos, o início da medicação, então, principalmente quando tem a comorbidade associada, ansiedade, depressão. Mas, no geral, a gente tem que também fazer um tratamento do núcleo familiar. Então, a família saber lidar com aquela situação também é importante, né? E, no geral, o acompanhamento é multidisciplinar. A gente tem vários profissionais, né? Porque todos são afetados. E tem cura para anorexia, bulimia e compulsão? Tem. Tem cura, mas nunca é um tratamento fácil de ser feito e nem rápido de ser feito, né? Muitas pessoas têm essa expectativa de, não, eu vou começar a medicação, vai cortar, eu não vou ter mais episódio de anorexia, não vou ter mais episódio de bulimia, vai fechar a minha boca, e a gente já sabe que as medicações não servem para isso, né? A gente tem até, por exemplo, a sibutramina, que auxilia bastante para o emagrecimento, mas que também é associado com episódios depressivos. Então, assim, você tem um ganho de um lado, mas você perde em outro. Tem medicamentos que no início também, se eu não me engano, é fluoxetina, emagrece, né? Tem gente que chega a emagrecer até 20, aí depois já engorda tudo de novo. Isso aí, a gente tem. Por isso, não só esperar da medicação, mas tratar, né, o que causa isso. Né? Exatamente. A gente tem medicações que auxiliam no emagrecimento, a gente tem medicações que, muito pelo contrário, tem o efeito colateral de ganhar peso também. Então, por isso que cada medicação tem que ter sua indicação. Não é... A mipritilina, se eu não me engano, faz ganhar peso também, né? Faz levar um pouquinho de ganho de mas peso. Mas não é toda pessoa, né? Não quer dizer que toda pessoa... a pessoa tem medo de tomar, às vezes, um medicamento. Vai me trazer prejuízos, tanto físicos como né, no dia a dia. Mas não é isso, né? Cada corpo reage de uma forma. Exatamente. E assim, por isso que a medicação tem que ser avaliada pelo médico, né? Porque o médico vai olhar assim, olha, o seu problema tá para emagrecer, o seu problema tá para engordar, a gente pode pensar nessa medicação que tem uma chance maior de segurar o apetite, a gente pode pensar nessa medicação que melhora mais o apetite. Então a gente tem todas essas questões da indicação formal da medicação e as informais também, né? Efeitos colaterais que a gente pode esperar como coisas benéficas. Bem, você atendendo na clínica especializada em saúde mental, como o paciente espera ser atendido por um médico, principalmente nesses casos? E você fala no sentido assim de... ele gosta de ser ouvido? Com certeza. Eu acho que o mais importante... Ali você não trata só com medicamento, mas você ouve o paciente, é tipo uma psicologia também, né? Isso. O mais importante é a gente saber ouvir e fazer uma escuta empática também, né? Eu não estou ali para julgar o paciente, estou ali para ajudar. Então, o paciente tem que me dizer, tem que ter segurança para me dizer, olha, doutora, eu estou usando isso, olha, doutora, não estou usando a medicação direito. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado numa consulta. Não é uma consulta rápida, então a gente sabe que demora um pouquinho ali. Não é também uma consulta que o paciente vai ter uma alta tão cedo, muitos têm que fazer um segmento contínuo aí de anos. Mas assim, à medida que a gente faz um vínculo e que há essa troca, o paciente ele adere bem mais ao tratamento e à medicação. Com certeza, porque não é só chegar lá, passar o medicamento e ir para casa, né? Ele quer ser entendido também, né? Bem, e onde você atende? Você atende no CAPS, aqui em Santa Maria de Itibá, e também no particular, não é? Exatamente, eu faço atendimento no CAPS, que é o nosso centro de atenção psicossocial, que se encontra do lado do Centro Municipal de Especialidade, e lá é um atendimento pelo SUS, então a gente trata transtornos mentais graves, depressão que está mais agravada, transtorno de dependência química, tanto álcool, uso de substâncias, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Então todos esses transtornos que são mais graves, eles chegam lá no CAPS pra gente. E lá a gente faz um acompanhamento que é multidisciplinar. A gente tem psicólogo, a gente tem terapeuta ocupacional, assistente social e a consulta médica. E eu também faço atendimentos no meu consultório, que agora está localizado junto do consultório do Dr. Antônio Roncone, obstetra. Depois do hospital? Depois do hospital, na rua ali do hospital, em frente ao residencial IP. Telefone de contato? Telefone de contato 27 99807 7667. No CAPS atende pela manhã e no particular à tarde? Isso, na segunda e na terça-feira à tarde eu atendo lá pelo particular. Também faço consultas online para os pacientes que têm maior dificuldade de ou locomoção ou de simplesmente comparecerem até a consulta presencial. Também faço atendimento online. Facilita, né? Facilita para pessoas demais. que moram fora também, né? Sim. Algum recado final para as pessoas que estão passando por esse problema de transtornos alimentares?
Sim, dizer que vocês não são os únicos. Existem muitas pessoas no mundo e no Brasil que sofrem de transtornos alimentares. E como eu falei, nós temos diversos tipos de transtornos. Não é só anorexia, não é só a bulimia. A gente tem também o transtorno compulsivo alimentar. Então é importante que você reconheça que você sofre de um transtorno, que você está com um sintoma e que você precisa de ajuda. Toda vez que a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente é capaz de buscar um tratamento e aderir a esse tratamento. Então, eu acho que esse que é o recado. Busquem ajuda enquanto, se é possível, buscar essa ajuda. Agradeço por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Papo de Mulher, finalizando por hoje, agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.